Estou ao vivo, estamos ao vivo. Mais um vídeo hoje, segunda live, terceiro vídeo. Voltou, a conexão caiu. Não sei como vai ficar isso na gravação, mas eu queria que vocês escutassem. Não sei se vai ter para escutar, o fonezinho aqui na mão. Ó, que é difícil. Porque o vídeo hoje é sobre a Itália. Grande 0-2. Tá no IGTV o link, que a primeira parte tá no YouTube. Então, se deixando no IGTV foi em séries, parte 1 não é a parte 1. Parte 1 é avisando que a parte 1 tá no YouTube. Essa aqui é a parte 2. Parte 2 não, episódio 2. E por que eu tô animado? Porque eu vou falar de duas coisas que eu adoro, que é futebol e história. Porque é uma grande era, histórica, é uma das histórias mais fascinantes que tem. Porque viver o mal é ruim, mas estudar o mal é interessante. Senão a gente não estudaria Nabucodonosor, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, mas a gente vai falar hoje de Itália fascista. Mas isso aqui é um canal de esportes, opinião esportiva o nome. Por que falar de história? Porque pausou de novo, voltou. Se não pausou pra vocês aí é porque eu tô gravando em live. Porque mesmo esquema de gravar em live, fica gravado no IGTV, tá travando pra mim direto aqui. Então, na gravação não sei como é que vai ficar, mas tá travando aqui. Eu não sei até onde foi, mas eu tava falando que 2 dessas 4 estrelas foram conquistadas na Itália fascista. Por isso que eu vou falar da Itália fascista hoje. Eu não vou falar da história, de como o Benito Mussolini foi um ditador. Não, eu vou falar como isso influenciou o futebol da Itália. Como a Copa do Mundo foi naquela época. Como as coisas aconteceram. E como a Itália, em um período de 4 anos, ganhou 2 Copas e uma Olimpíada. Vicente Pozzo é o único treinador com 2 Copas do Mundo. Sabia disso? Em 21 edições, 20 treinadores ganharam. É um treinador por edição. A conta não bate 1 por 1 porque o Vicente Pozzo ganhou 2 vezes. Salvou vidas. Porque a história é um pouco diferente do que só futebol. A Itália é o único país até hoje a ter que disputar as eliminatórias da sua própria Copa. A Itália foi sede em 34 e jogou a Copa, né? Jogou as eliminatórias contra a Grécia. Seriam 2 partidas, ganhou de 4-0 em Milão. A Grécia nem quis jogar a partida em casa e abriu mão da vaga da Copa do Mundo, deixou a Itália jogar em casa. Já pensou se a Grécia tivesse ganhado? A gente teria uma Copa do Mundo hoje sem país anfitrião. A Copa de 38 a Itália não jogou as eliminatórias porque na época, a Copa de 38 inclusive foi a primeira Copa do Mundo em que o anfitrião tinha vaga fixa e tinha vaga definida e o campeão também. A regra do país sede segue até hoje. A regra do atual campeão, a França foi a última a utilizar ela em 2002. O Brasil não a utilizou em 2006. Né? A França ganhou em 98, utilizou em 2002, o Brasil ganhou em 2002 e não utilizou em 2006. O Uruguai já tinha sido o país sede de jogar da Copa do Mundo sem eliminatórias, mas ninguém jogou eliminatórias em 30. Em 30 foi uma Copa feita por convite, a FIFA foi distribuindo vagas assim, quem quer joga, e 34 não teve eliminatórias. Curiosamente, a Copa do Mundo tinha 32 times ao todo. Hoje a Copa do Mundo está com 210 na primeira fase, que seria as eliminatórias. Tinha 32, então os se enfrentaram e de volta. E aí a partir das oitavas de final, todo mundo na Copa do Mundo, né? Mata-mata, oitavas de final, quarta, semifinal. O Brasil é eliminado nas oitavas de final contra a Espanha. As eliminatórias ele não joga, porque a Argentina não quer jogar as eliminatórias, só tinha 2 times na Conmebol inscritos, né? Então, a Argentina abdica e o Brasil vai automaticamente. Isso se repete em 38 também. Não, 34 a gente não vai, né? Acho que é 38 que não vai. Acho que é 38 isso. 34 ele passa de outra forma.
Mas passou, o Brasil é o único país que jogou todas as Copas, isso todo mundo brasileiro sabe, né? Mas existia algo era muito politizado. E a Copa do Mundo era o ambiente para mostrar a sua força, mostrar que o seu país era tudo isso. Mostrar a supremacia da raça italiana, ou da raça ariana, se fossem os alemães. Então, a Itália e a Alemanha brigaram para ser a sede de 34, acabou ficando a Copa para a Itália e a Olimpíada para a Alemanha. Então a Itália ganha em Roma a Copa do Mundo, em Berlim as Olimpíadas e em Paris a Copa do Mundo. Apesar da Alemanha ter ficado com as Olimpíadas de 36, ela também queria a Copa de 38, que acabou indo para a França, porque o Jules Rimet era francês e ele sentiu que estava ruim, estava estranho o clima na Europa e já garantiu a Copa no seu país para ver, não sabia até quando iria aquela paz, então já botou a Copa em casa para ele ter a Copa no país dele e não correr riscos, né, da Copa do Mundo, e quase correu, tá? A guerra em 39, a invasão na Polônia em 38, antes da Copa, um pouco antes da Copa, a Alemanha já tinha invadido a Áustria, então já tinha dado um pouco ruim. Mas a gente tá falando, vamos falar primeiro de 34. Tá? O time da Áustria, já citado, o treinador da Áustria, queria jogar a Copa para 36, porque Hitler e Mussolini estavam muito ameaçando demais uma guerra mundial e ele achava que ambos cairiam. Porque a Itália era uma monarquia, era rei Emanuele III da Casa de Savoia, e ele dá um cargo para o Mussolini. Mussolini fica maior que ele, fica maior que o imperador, maior que o rei, e ele derruba o rei Emanuele III e acaba a monarquia. Então por isso que hoje não tem rei na Itália, né? A monarquia caiu assim na Itália, caiu pelo Mussolini. E tinha algo também muito importante que é dessa época, que é o fato de que a Igreja Católica ficava em Roma. Se você sabe, ela não fica mais em Roma, ela está no mesmo lugar, mas aquilo não é mais Roma, aquilo lá não pertence mais à cidade romana, é o Vaticano, é um país, o menor país do mundo, e o Mussolini fez isso para o Papa e o Vaticano como todo, a Igreja Católica, ficar quieta, porque as coisas estavam influenciando, era uma ditadura a Itália, e a Igreja Católica está dentro de uma ditadura, estava combatendo, então ele transformou o Vaticano em país e falou: fiquem quietos, que vocês não são italianos, vocês são do Vaticano, é outro país, não se mete aqui nas nossas paradas. Então é nesse contexto que a Itália chega em 34. Itália que tinha como capitão o Combi, que é o goleiro, tinha como técnico o Del Pozzo, sim, Del Pozzo. Só um minuto, eu tô com um livro aqui, ó, recomendo muito esse livro aqui. Que tem outros vídeos também que eu uso como base, que é só ver o nome do técnico, eu acho que é Vicente Pozzo, né? Vittorio Pozzo, que é o técnico da Itália, né? O único técnico bicampeão mundial. Como eu falei antes, são 20 treinadores e 21 Copa do Mundo. O Vittorio Pozzo, acho que eu tinha falado errado lá, né? Vittorio Pozzo, tá corrigindo, Vittorio Pozzo. E o Giuseppe Meazza, sabe aquele estádio lá em Milão? Então, é um jogador e jogava nessa época. Giuseppe Meazza, craque da Inter de Milão. Então é nesse contexto que a Itália chega. A Itália ganha de 2-1 da Noruega na primeira rodada. Aqui, ó. Aqui tem o livro, aqui tá o computador com as informações. Eu não sou um robô, eu não guardo na minha mente. Eu sei por cima, mas placar assim, não tem como gravar muito placar. Mas basicamente, o Brasil perdeu 3-1 da Espanha, isso aqui tava certo. Aqui a Itália, 7-1 nos americanos. Eu falei Noruega, né? Noruega foi em 38, tava com a Copa errada aqui aberta. Sorry. 1-1 na Espanha e 1-0 na Áustria. A Áustria, que a gente já vai falar. Já falou que queria pra Copa de 36, jogou essa Copa bem. Time dos sonhos, ficou em terceiro lugar, se não me engano. Ficou em quarto, perdeu pra Alemanha. E aí a Itália a Tchecoslováquia, o jogo vai pra prorrogação. E meus amigos, há boatos, não se tem isso confirmado, de que Benito Mussolini entrou no vestiário no intervalo e falou a seguinte frase:
ganham ou morram. Ia ser uma vergonha a Itália perder em casa. Ela perdeu para a Argentina em 90, mas é outro período. Ela ia perder para a Tchecoslováquia, atual República Tcheca, em casa. Com o mundo inteiro ouvindo. Ouvindo, era por rádio. Ouvindo. O mundo inteiro ouvindo aquela partida. Não sei por que os jogadores jogaram melhor e ganharam aquela partida. Os próprios jogadores de Tchecoslováquia falaram: salvamos vidas. Então, a primeira Copa foi assim. Deu tão certo que o Mussolini usou a mesma tática em 38. Então, as duas Copas foram jogadas com ameaça de morte. Jogadores ameaçados de morte. 38, 36 eles ganham a Olimpíada. E aí, grandes eras. Mas eu tô focando mais na Copa do Mundo, tá? Eles ganharam a Olimpíada em Berlim. Mas o vídeo é focando as duas Copas, tá bom? E a Copa do Mundo de 38 é interessantíssima, porque a Áustria era a favorita. A Copa foi na França. A França era a favorita porque em 30 o Uruguai ganhou no Uruguai, em 34 a Itália ganhou na Itália, então em 38 na França, a França era a favorita. O time austríaco era o melhor time de todos, imparável. Tinha pegado no sorteio a Suécia, era baba mole, e do nada o país foi invadido por Adolf Hitler. De novo, boatos. O fato que o Hitler invadiu a Áustria é um fato, tá? Isso é o fato. O boato é que ele invadiu por causa da Copa do Mundo. Ele ia invadir depois, mas ele antecipou a invasão para pegar os jogadores austríacos, que era o melhor time do mundo, e jogar. Acontece que os melhores jogadores da Áustria eram judeus. Hitler, nazista. Melhores jogadores da Áustria, judeus. Obviamente os jogadores não jogaram. O que sobrou do time austríaco se mesclou com o time alemão e não deu liga. O time alemão perdeu na primeira rodada para Suíça. A prorrogação. Perdeu para a Suíça na prorrogação. O time alemão, que tinha se fundido com o time austríaco, que era o melhor da história. Hitler. No ano seguinte ele invade a Polônia e estoura a Segunda Guerra. E a Polônia nessa Copa do Mundo foi um jogaço. Olhando pelo placar, 6-5. O Leônidas, o gol o gol de bicicleta, o gol descalço, acho que na mesma partida, se não me engano. O diamante negro, o chocolate é por causa dele. O Brasil chega em terceiro nessa Copa, perdendo para a Itália. A Itália de novo, em 34 foi na final. Em 38 era cada partida. Se não ganhar, morre. Se não ganhar, morre. Se não ganhar, morre. O Sepp Meazza agora era o capitão, ergueu a taça. Então, não há capitães repetidos, porque é muito difícil duas gerações seguidas serem campeões. Então, você tem... Chegar na final já é difícil, né? Times que chegaram na final seguidamente foi a Holanda, com 2 capitães diferentes, perdeu as duas. Itália com 2 capitães diferentes, ganhou as duas. O Brasil com 2 capitães diferentes, ganhou as duas. A Alemanha, não sei quantos capitães foi na vez que ele jogou 3 finais, mas ganhou só uma das 3. O Brasil ganhou 2 das 3 finais, mas em 98, que era o Dunga, perdeu. Então era Dunga, Cafu. Ganhou uma primeira com o Dunga, a primeira com o Cafu, perdeu a segunda do Dunga com o capitão. Então, não se repetiu, né? O Combi e o Meazza dividiam a abraçadeira, mas na final era o Combi, né? Então, Meazza não ergueu a taça 2 vezes. Mas o Vittorio Pozzo foi campeão 2 vezes. É o único até hoje, né? É o único bicampeão. A Itália foi o primeiro bicampeonato. Isso é muito difícil ser bicampeão. Tanto que só o Brasil 58-62 repetiu o fato. Bicampeão mundial. Todos os outros países atuais campeões não repetiram isso. O Brasil, a Argentina em 90 e o Brasil em 98 chegaram na final, né? Foram campeões mundiais que chegaram na final, mas perderam pro outro time.
chegaram na final, mas não foram campeões. Então é muito complicado, muito difícil. A Itália fez isso 2 vezes, ganhando da Tchecoslováquia, atual República Tcheca, e da Hungria. O Brasil foi da Suécia e da Tchecoslováquia, né? A Tchecoslováquia perdeu 2 finais. A Hungria também perderia outra final para a Alemanha. Final bem polêmica, a chuteira para chuva, jogadores talvez topados, no padrão de hoje, mas na época não era doping. A final de 54 é bem polêmica também. Mas principalmente a final de 38, o fato de que a Hungria sabia que os jogadores estavam com risco de morrer, a Tchecoslováquia tinha boatos ali que talvez no vestiário eles estranharam o fato do Mussolini agora. Era quase que escancarado em 38 isso. Então a Hungria, literalmente a Hungria estava com medo de matar os italianos e jogou. Pode ser desculpa dos húngaros, perdemos a final porque estávamos com medo, mas foi as declarações dadas na época. Por causa do nazismo, fascismo, por causa da guerra. Porém, o presidente da Federação Italiana escondeu a Taça Azul na Suíça durante a guerra, que era um território neutro. Então, por causa do presidente da Federação Italiana que salvou a taça, senão a taça estaria nos espólios de guerra, a Itália pôde disputar a Copa no Brasil. Foi um fiasco, caiu na primeira fase. A Itália repetiria isso em 2010, né, jogando como atual campeã e caindo na primeira fase de grupos. Fez 2 vezes a Itália, o Brasil fez só em 66. E a Itália, eu vou passar rápido aqui por 82 e 2006, porque a Itália ganhou os 4 títulos, são em volta de muita polêmica. Em 81, 80, 79, 80, 81 por ali, tem o esquema de corrupção no futebol italiano. Paulo Rossi deixa de jogar futebol, vai para a Copa, destrói. Em 2005 a Juventus ganha o campeonato italiano, mas é rebaixada por causa de um esquema de corrupção muito parecido, e a Itália ganha a Copa do Mundo. Então, títulos em que os italianos estavam meio assim, porque o cenário no país não estava ideal, mas os times ganharam, né? 82 ganhando em cima da Alemanha, 2006 em cima da França. Então a Itália tem 4 títulos mundiais. A Itália chegou 6 vezes à final, perdeu em 70 e 94 para o Brasil, né? São derrotas meio que amargas. A Itália, Brasil e Itália é uma das grandes finais. Então é um período, década de 30 ali é um período em que a década inteira ficou iminente de uma guerra mundial. A guerra histórica em 39, no último ano dessa década, dura até 44, 45, 44, né? As bombas atômicas são 44, 45. Você acaba com as bombas atômicas no Japão. Hitler e Mussolini mortos, e a Itália com 2 títulos mundiais. A Itália, depois disso, ela vai mal em 50, vai mais ou menos em 54, não se classifica em 58, é eliminada para a Coreia do Norte em 66, né? Em 62 ela vai mais ou menos, em 66 é eliminada para a Coreia do Norte, em 70 bate na final, 74 bate na 74 na primeira fase, vai mais ou menos, em 78 fica em 4º lugar, cai na semifinal, né? Perde para a Alemanha na semifinal. A Alemanha que viria a ser campeã em cima da Holanda, a Holanda eliminou o Brasil. 82 bate campeão, 86 mais ou menos, 90 chega na semifinal, 94 bate na final, 98 quartas, perde para a França. 2002 ela cai nas oitavas para a Coreia do Sul. Oitavas para a Coreia do Sul, né? Oitavas perde para a Coreia do Sul, cara. A Coreia do Sul que elimina de forma polêmica a Irlanda na última partida da fase de grupos. A Irlanda, os Estados Unidos, Portugal acho, né? Elimina Portugal. Mas a Coreia do Sul
passa de forma estranha na primeira fase, passa pela Itália de forma estranha. Gol anulado, um gol de ouro anulado, um jogador impedido marca o gol da Coreia do Sul, é algo muito bizarro. 2 gols legítimos anulados contra a Espanha, e aí não tem como roubar, passa roubado, né, com esses 2 times, Itália e Espanha, no mata-mata. 2006 é campeão, em cima da França, cabeçada do Zidane no Materazzi. 2010 e 14 vexames na primeira fase. 2018 não vai para a Copa de novo. Então ela fica fora de 3 Copas do Mundo. Fica fora de 30 porque não aceitou o convite. E 58 não se classifica. E 2018 não se classifica também. Perde para a Suécia. Suécia sem Ibrahimovic. Então a Itália é muito de... Vai, não vai. A geração Buffon chega a 2 vezes ao mata-mata apenas. Buffon titular, né? 98 ele é reserva. 98 ele cai nas quartas para a França. Mas a Itália no século XXI chegou só 2 vezes. Foram 5 Copas, 2 vezes no mata-mata. Numa dessas foi campeão do mundo, mas 2 vezes no mata-mata. Sério isso? O Brasil, a Alemanha ficou fora do mata-mata de 18, mas ela foi de 54 a 2014 chegando no mata-mata. O time há mais tempo chegando na fase mortífera da Copa. Apesar de que 74 ela chega no mata-mata, 78 o mata-mata não tem mata-mata, né? A semifinal é por 4, é fase de grupos 2. Mas ela chega nessa fase de grupo 2. Então a gente vai considerar como chegou passou da primeira fase, né? Passou da fase de grupos. Porque em 38 ela cai na primeira fase, mas era mata-mata já. Então ela cai na fase de grupos uma única vez. A Itália cai várias vezes. A Itália são times que fizeram o torcedor sofrer. Quedas para a Eslováquia, quedas para a Coreia do Norte. O Brasil não tem isso. O Brasil, quando caiu na primeira fase, caiu com o Pelé machucado, Garrincha machucado, perdendo para Portugal de Eusébio, que é um dos melhores portugueses da história. Então não é uma queda tão vergonhosa, a queda de 6-6, apesar de ser vergonhosa. É um time que bate campeão em 58, 62, 70, cai em 6-6 na primeira fase, mas é o contexto da época, os craques machucados e o outro time era voando. Passava 2, mas não lembro quando, mas foi o jogo de Portugal foi que decidiu, né? Que era o Portugal, o Brasil passava e o Brasil não passou. Então a Itália tem a sua grande era italiana. Acaba sendo a era que ganhou 2 títulos, né? Copa de 34 e 38 e a Olimpíada de 36. São 3 títulos importantes em 4 anos. Né? É a grande era italiana, é a Itália fascista. Por isso, o título de 82 foi tão importante para eles, porque tirou o peso de que a Itália não ganhava se não fosse pelo fascismo. Eles podiam ganhar numa Itália, a Itália democrática podia ganhar, e ganhou em 2006 com outras polêmicas. A Itália não tem um título sem polêmica. Então, corrupção na federação, federação que está aliada a uma ditadura. A Itália é um país de história muito bela, de um futebol muito guerreiro, futebol de raça europeu, o futebol muitas vezes comparado com o futebol argentino na Europa, é o futebol italiano. Às vezes o espanhol italiano, ele é futebol latino, com sangue, com raça, é o futebol italiano. Mas que as 4 Copas do Mundo são muito polêmicas. Acaba sendo mais títulos que ele é somente o Brasil com 5. A Alemanha também tem 4. E a Alemanha não se escapa de polêmicas, né? Os títulos de 5-4 e 7-4 são polêmicos. Mas a Itália tem 4 polêmicas, a Alemanha tem metade desses títulos polêmicos. Mas mesmo assim, 21 Copas a Itália não disputa 3, ou seja, ela tem 17 participações. 17? 21 menos 1, 20 menos 2, 18. 18 participações em Copas do Mundo. Dessas 18 chegou 6 vezes a final. Mas
e muitas passou vergonha, porque você perder para a Argentina em 90, que não era um time bom, era o atual campeão do mundo, era, mas não era um time bom. Em casa, em Nápoles, foi doído. Por exemplo, se você cair para Coreia do Norte e Coreia do Sul é doído. Você perder para uma França nos pênaltis é doído. É doído. A França foi campeã aquele ano, mas não deixa de ser doído perdendo os pênaltis. Você vê o melhor jogador do mundo tá no seu time e ele me joga um pênalti na lua, é doído, né? O brasileiro tem uma boa relação com esse pênalti que eu tô falando, que é o Roberto Baggio em 94, mas a Itália é dor e sofrimento. A Itália sofre muito mais que o Brasil. Obviamente sofre muito mais que o Brasil. O Brasil tem 5 títulos, então sofre a menos. O Brasil são 5 títulos em 7 finais, perdeu 2 finais, assim como a Itália perdeu 2 finais. A Itália ficou uma vez a menos. Mas a Itália nunca sabe se ela vai passar vexame ou ser campeã. É diferente do Brasil, que antes da Copa já se tem uma noção de que até onde o time vai. Claro, 2014 o time era muito fraco. Chegou na semifinal por sorte, mas eu acho que ninguém esperava um 7-1, né? A Itália não tem uma goleada dessa tão marcante assim. A derrota marcante são derrotas... Cara, Eslováquia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Talvez tem 3 vexames muito fortes. 3 vexames muito fortes. Eu nem vou dizer derrota para Suécia e para País de Gales, porque isso foi eliminatória. Eu não vou dizer derrota para o Uruguai, porque é o Uruguai. Mas aí você pode dizer que perdeu para Costa Rica antes de perder para o Uruguai. É porque ele ganha da Inglaterra, em Manaus, perde para Costa Rica. Se ele tivesse ganhado aquela partida da Costa Rica, ele desclassificava mesmo com a derrota para o Uruguai. A Itália é sofrido. Mas é isso. Esse foi o Grandes Eras do episódio 2, né? A Itália fascista. A grande era da Itália. E eu vejo vocês quando me der vontade de gravar vídeo. Porque tá difícil. Hoje saiu 3 vídeos porque eu tava animado pra gravar, mesmo com essa final de Libertadores michuruca que foi. Tá no IGTV, sei lá onde você vê aqui, mas tá no IGTV o que eu achei dessa partida. Apesar de que eu não chamei live de rodada, tá nas séries live de rodada, porque eu tô comentando um jogo de hoje. Mas afinal, eu passo muito mais por cima de por que é a pior final que eu já vi, do que falar o jogo em si, porque o jogo foi xoxo. Então é isso. Agradeço por você ter assistido até aqui. E segue a página, se você não segue ainda. Lê as crônicas, tem muita crônica boa aqui sobre basquete, Fórmula 1, futebol. E talvez, eu não estou prometendo, mas talvez tenha um live da rodada especial futebol americano depois do Super Bowl. Talvez. Então é isso, muito obrigado. Falou.